obrigada. Primeiro de tudo, não posso deixar de agradecer em nome da UGT o convite que o Fórum das Políticas Públicas nos dirigiu, nomeadamente com a intervenção do Conselho Económico e Social e, sobretudo, pela pertinência das matérias que aqui estão a ser abordadas. Para a UGT, obviamente que eu não estive todo o tempo meio de curso deste seminário, só tive a oportunidade de me juntar a meio da tarde, mas percebi que já houve aqui uma rica discussão sobre algumas destas questões e algumas das nossas posições vão um pouco na linha de alguns princípios que aqui foram já abordados. Para nós, obviamente, a fiscalidade é um dos instrumentos fundamentais da política e, pegando um pouco no painel anterior, que tem várias funções, desde logo cobrança de receitas, para uma cobrança adequada de receitas para assegurar um adequado funcionamento da sociedade e da economia. Eu diria garantir também a democracia e, portanto, não nos esquecemos que a fiscalidade também tem esse papel e a promoção da redistribuição da riqueza. E, contrariamente a alguns momentos da discussão anterior, não nos parece que devamos dizer que estamos num momento em que temos que abandonar uma função em detrimento de outra, temos que olhar para a competitividade, mesmo que isso signifique deixar coesão e justiça fiscal ou social para trás. Para a UGT, obviamente que falar do futuro implica olhar para aquilo que é atualmente o sistema fiscal e olhar também para aquilo que têm sido as evoluções do sistema fiscal no nosso país. Porque, obviamente, que nós vemos que, um pouco na linha do que sucedeu na generalidade dos Estados-membros, dos países da OCDE, tivemos momentos distintos. Até à crise de 2008, tivemos uma tendência mais ou menos generalizada, que não foi, pelo menos no painel anterior, não foi aqui muito abordada, mas tivemos uma tendência generalizada para uma corrida para baixo nos impostos da sociedade. Isso é perfeitamente visível quando se analisa a evolução do peso dos impostos sobre as empresas no PIB. É perfeitamente visível quando se vê a proporção do IRC nos impostos diretos em contraponto com o IRS nos impostos indiretos e, portanto, de facto, assistiu-se a uma corrida para baixo em nome da competitividade, da globalização e onde as funções de redistribuição da riqueza e até de estabilização foram um pouco esquecidas. A crise de 2008 acabou por trazer um pouco uma paragem desta corrida para baixo em todos os países, alguns países pela simples estagnação das taxas peço desculpa, vou chamar IRC para facilitar, mas no fundo são as taxas sobre a sociedade, sobre as empresas. Em Portugal até assistimos em certos momentos, como aqui foi dito, pela subida das taxas sobre as empresas, através de sobretaxas, de derramas, etc. Contudo, nos anos mais recentes, verifica-se em Portugal uma tendência um pouquinho distinta da generalidade dos Estados-membros. É que, contrariamente à generalidade desses, que mantiveram as suas taxas ao nível da crise, Portugal encetou em 2013-2014 uma redução da taxa de IRC, com a famosa reforma do IRC em 2013, com impactos em 2014. Eu não estou aqui, a UGT considera, e até pegando um pouquinho na nota anterior, na discussão anterior, quando se fala na importância da estabilidade fiscal, ou, como alguns diriam, eventualmente até na importância de não fazer nada, eu diria que poderá ser importante, partilho daqueles que dizem que se é para fazer pior não façamos nada. Agora também digo para nós, o GT, a situação tal como está não é a situação ideal e, portanto, temos que fazer algo.
temos que fazer algo e com isto, inclusive, não estou a dizer que, nomeadamente, não valorizemos a importância da estabilidade do sistema como um princípio. A estabilidade significa a estabilidade, maior confiança para o investimento, maior confiança para a dinamização económica, para a criação de emprego e, portanto, nesse aspecto, valorizamos-la. Agora, e na altura da reforma de 2014, a UGT expressou uma posição clara de apoio à reforma naquilo que era do IRC, naquilo que eram os seus objetivos principais, a da transparência do sistema, a da redução de burocracias associadas ao mesmo, mas desde logo consideramos que a mesma nos merecia profundas reservas, porque no momento em que Portugal continuava a enfrentar dificuldades orçamentais, estarmos apenas a atuar, a desagravar a carga fiscal que era elevada para o país, mas apenas na sua vertente sobre as sociedades, consideravam profundamente injusto. E, portanto, interromper só para clarificar, sim. Nesta altura em que chegamos a alguma margem para mexer nos impostos, se a escolha for entre reduzir mais o IRC ou entre acabar com a reserva estadual que existe no IRC, ou dar alguma folga aos escalões de IRS, qual é que é Eu diria que o UGT, enquanto sindical, tem uma prioridade clara, que é a valorização e a promoção da justiça fiscal, da justiça social. Entendemos que uma parte fundamental dessa justiça social deve ser promovida por via da política fiscal. E, portanto, se me coloca a questão de se eu puser num prato da balança a competitividade e no outro prato a justiça e a equidade, posso dizer claramente que privilegiaremos sempre a justiça e a equidade. E privilegiaremos sempre porque achamos que nos últimos anos a evolução do sistema fiscal provocou fortes distorções naquilo que são os princípios fundamentais de um sistema fiscal, que é o da progressividade e o da justiça e equidade sociais. E, portanto, desde logo é fundamental corrigir isso. Para nós, obviamente que há uma intervenção que é prioritária e que tem a ver com o desagravamento da carga fiscal sobre os rendimentos de trabalho. Portugal foi um dos países da OCDE que no período de crise 2010-2015 mais cresceu. Foi um dos poucos países da OCDE onde o agravamento da carga fiscal incidiu em todos os grupos de rendimentos, portanto, fortemente no escalão de rendimentos mais baixos. Eu até de 14 para 2015, Portugal, infelizmente, teve a posição de topo naquilo que foi o aumento da carga fiscal sobre os trabalhadores baixos salários, usando aqui a mediana, o agregado dos 67% da mediana, que é um dos indicadores que a OCDE muito usa, e, portanto, para nós a prioridade clara é o desagravamento da carga fiscal. Sabemos que apesar dos sinais positivos, da evolução positiva, Portugal continua a ter que pautar a sua intervenção por uma nota de rigor, de consolidação de despesas públicas. Agora, naquilo que é a margem possível, nós consideramos que a discussão, primeiro que as medidas que foram adotadas recentemente, portanto, nos últimos exercícios fiscais, como a eliminação gradual da sobretaxa de IRS, que deverá desaparecer em 2008, a alteração do quociente familiar, a melhoria do mínimo de existência em termos fiscais, em termos do IRS, foram medidas importantes, mas têm que ser aprofundadas. E para nós, neste momento, é importante a discussão que está um pouco como discussão pública, o alargamento do número de escalões. Portanto, de facto, o sistema de escalões que temos atualmente não garante progressividade. Concordamos com o que aqui já foi dito, que não é só um problema de escalões, é também um problema de taxas. Portanto, achamos que não chegará a mexer no número de escalões, é fundamental que reequacionemos as taxas de imposto, nomeadamente num sinal claro para aqueles que são os mais fragilizados, mas numa nota que, apesar de tudo, eu gostaria de deixar desde já. É que, por vezes, as discussões centram-se em mudanças dentro de imposto. E temos assistido isto nos últimos anos. Quando há alterações de imposto, a grande preocupação política é o de assegurar uma neutralidade fiscal das medidas. Se tiramos aos mais baixos, damos aos mais altos e vice, um pouco por aí. E neste momento o nosso edifício fiscal tem
injustiças e inequidades que não se resolvem se continuarmos a agir e introduzir alterações dentro de cada um dos impostos como se se tratassem de edifícios separadamente. E, portanto, isto para dizer que, apesar de considerando claramente que o IRS que a redução da carga fiscal sobre os rendimentos de trabalho é uma questão central, entendemos que a mesma não se resolve mexendo apenas no IRS ou mexendo apenas nas taxas. Por exemplo, a questão foi um pouquinho aflorada esta tarde. Um sistema, portanto, devemos avançar para um sistema de unicidade de imposto, de semidualização, devemos considerar o englobamento total dos rendimentos dentro do imposto do IRS, isso assegura maior progressividade ou não, mas será que opções desta natureza não poderão ter impactos negativos noutra área que nos preocupa, que é nomeadamente a evasão e a fraude fiscal, que os últimos dados do Observatório de Gestão da Fraude apontam para valores, enfim, obviamente que estes dados, como o próprio Observatório refere, têm que ser analisados com prudência, mas os dados apontam para a existência de uma economia não declarada na ordem dos 28% do PIB, o que é um valor enorme e uma dimensão tremenda, sobretudo quando pensamos que essas verbas, se fossem realmente cobradas, e temos noção que nem todas poderão entrar para a economia registada, digamos assim, mas que teriam um impacto muito significativo naquilo que eram as opções de política económica e as opções de desenvolvimento económico e social. Mas, portanto, claramente a prioridade à redução da carga fiscal do IRS.